uma coisa que desperta muita curiosidade nos fãs de Chaves e Chapolin são essas animações. Sem dúvida, uma das identidades mais diferentonas que a gente já viu. Direção General, Roberto Gómez Bolaños. Como foi feita, quando foi feita, por que foi feita e quais segredos essa vinheta esconde? Hoje você vai saber tudo a respeito disso. Então se prepare para tirar o filme de terror da TV e vem com a gente. Antes de ir lá para 78, deixa eu te falar que a loja da vizinhança tá bombando, todo mundo tá aproveitando um monte de estampas maravilhosas, tudo lindíssimo, coisa nova, coisa fina, com a melhor qualidade que você vai encontrar por aí, exclusivíssimo do Vila do Chaves. Link tá aparecendo aqui e também tá na descrição. E tem desconto na primeira compra e dependendo de quantas camisetas você levar, você garante frete grátis, vai lá! Agora sim, vamos para 78 porque Chaves vivia o seu auge comercial nessa época. Seus atores faziam shows, faturavam com discos, viajavam para fora do México e pouco a pouco consolidavam uma fama internacional. E nesse contexto, nada mais justo que dar aquele upgrade no programa, né? Se antes a apresentação da série era gravada na vila e mostrava os atores sem muita cerimônia, em 79 a coisa mudava de figura. Imagina, só por um momento, que você é um mexicano setentista, que está acostumado a assistir Chaves e Chapolin toda semana ali, bonitinho, e aí você senta na frente da TV, liga, bom, acho que na época não tinha controle remoto, né? Liga lá a TV para assistir Chaves e se depara com isso. Este é o programa número 1 da televisão humorística, El Chavo. Agora eu fiquei na dúvida, tinha controle remoto já em 79? Já tinha? Não sei. Enfim, era uma baita surpresa, né? A estreia dessa vinheta quase luxuosa aconteceu em 29 de janeiro de 79, na exibição de Vamos ao Cinema, que aqui no Brasil é muito mais conhecido como episódio do filme do Pelé. Já em Chapolin, a novidade surge na semana seguinte. Mais ágil que uma tortuga, mais forte que um ratón. Sendo um pouco mais preciso, em 7 de fevereiro, no episódio do Dr. Zurita. Escute, sabendo que você é um tranqueira. E o importante aqui é, pela primeira vez a gente viu os personagens de Chespirito numa animação. Podemos dizer que sim, essa é a primeira animação de Chaves e Chapolin. A abertura de Chaves mostra o garoto chegando no pátio. Ele acena para a câmera, arrisca uns saltinhos e, é claro, se machuca. Nos créditos, outra sequência. Jogando beisebol, ele acerta a lâmpada do cortiço e depois de pegar uma escada, leva um belo de um choque. Mas presta atenção que melhora. O garoto ganha superpoderes e ao mirar numa planta, acerta uma outra coisa. Sem querer querendo, é claro. E a descrição dos atores e de seus respectivos personagens também não deixam de ser impressionantes. Ostentando uma bela de uma cabeleira, Seu Madruga aparece em cena metendo o pé num balde de tinta. A atriz representada em dose dupla é a Florinda Mesa. Como Dona Florinda, surge saindo de sua casa e ao ligar o aquecedor, gera uma explosão. Como Pops, vestida de azul, tropeça no varal da vizinhança, Girafales, um pouco maiorzinho que os demais, é picado por uma abelha, um pouco aleatório, mas não deixa de ser divertido. E a bruxa protagoniza um outro momento engraçado. Ao chegar na vila com um espelho, ela o pendura na parede e se enfurece quando o objeto, digamos, desiste. Acho que você me entendeu. Não muito diferente disso, é o Sr. Barriga que topressa num patim e vai parar dentro do barril. Seu filho Nhonho, outra representação do Edgar Vivar, também vive um momento embaraçoso. Ao montar no triciclo, faz com que o objeto também desista. Já a Chiquinha fica feliz por montar as letras do seu nome, mas a felicidade dura pouco. É uma dinâmica muito diferente, sem dúvida alguma, é algo curioso, divertido, a gente vê os personagens por um outro ângulo, de uma outra forma. Eu gosto bastante dessa vinheta. É por isso que essa é a palavra-chave de hoje. Você gosta dessa vinheta? Qual é o seu momento preferido dela? Todos. Ou você não gosta da vinheta, acha tosco, acha que tem uma cara muito velha? Vamos pensar que tudo é fruto de seu tempo. Não seja injusto, né? Não é dessa forma. Mas você tem todo o direito de não gostar, é claro. Compartilha comigo sua opinião e o que você sente com relação a ela, até mesmo se você está vendo pela primeira vez só agora. Tá tudo bem, compartilha aí que eu quero saber. Mas partindo agora para Chapolin, o anúncio da entrada do herói, vamos combinar? Era diferenciado. Mais rápido que uma tartaruga, mais forte que um rato. Ele é o Chapolin. E o que eu acho mais legal é que a fala do locutor bate com o que está sendo desenvolvido na tela. Quando falado da rapidez do herói, ele surge
surge em cena no maior estilo Tarzan e se enrosca numa corda. Quando falam de sua força, 2 takes. O primeiro mostra o herói ostentando o Muk, ou o que sobrou dele, e o segundo coloca ele com um halter. E para provar que sim, ele era mais inteligente que um asno, 2 momentos. Chapolin ajudando uma senhora a atravessar a calçada e ele de novo medindo força, dessa vez contra um simpático ratinho. Agora, no que diz respeito aos atores do elenco, o esquema já era diferente de Chaves, até por conta da rotatividade de personagens. Como a cada novo programa os atores viviam diferentes personas, o mais certo foi colocar o vermelhinho para apresentá-los. Era só apertar o botão e voilá, um rosto novo aparece. Mesmo assim, eu acho que você sentiu falta de alguém. Kiko! Que coisa, não? Bom, o motivo é óbvio. Quando essas vinhetas estrearam, tanto de Chaves quanto de Chapolin, o Carlos Villagrán já não estava mais no elenco. Porém, contudo, todavia e entretanto, como ele sai bem perto dessa vinheta estrear, ele sai no começo de 79, aquela coisa toda que eu já expliquei no vídeo que está aqui no card, o Kiko foi colocado na animação, sim, porém ele foi cortado de quase todos os episódios. Sim, você percebeu que eu dei uma ênfase no quase porque tem umas coisas bem curiosas que a gente conseguiu pegar com o nosso olhar biônico. Em alguns episódios, como Guerra às Crianças, Peixe Cru faz bem pra memória e O Último Exame, é possível ver a mãozinha do personagem colocando uma tampa no barril. E o mais impressionante, no fim da temporada, perto da exibição do último episódio, a produção deixava vazar um VT que, até então, era cortado. Chaves, Chiquinha e Kiko juntos, manuseando uma câmera. E na época foi publicada uma revista em quadrinhos que também contava com o Kiko. Com o título de La Vecindad del Chavo, as publicações tinham o formato de fotocomic ou fotonovela, se preferir. As imagens eram em petro e bancro e mostravam os personagens da TV, além de alguns novos, como por exemplo a mamãe do Nhonho que você tá vendo aí na tela. Fala sério, né? Cena cortada que ninguém viu, o Kiko em stop motion, a mãe do Nhonho, a gente vai buscar a senhora para trazer aqui para esse vídeo. Se você não deixou o seu like e fez sua inscrição até agora, eu não sei o que mais eu preciso fazer para você dar esse apoio pro Fila do Chaves. Na boa, você não vai com a minha cara? Não. E assim, gente, eu sei que eu não fico falando muito, deixa o seu like e tal, porque eu não quero atrapalhar o andamento do vídeo e tal, eu quero ter o máximo de informações, mas nesse caso aqui, deu um trabalho fazer esse roteiro, essa pesquisa toda. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho, gente, são muitas horas para fazer. Então eu só quero aproveitar esse momento de pausa para reforçar. Toda vez que você se inscreve, que você deixa o like nos vídeos, isso ajuda muito a gente a alcançar novos públicos, que o YouTube vai entender que o conteúdo é legal e tudo mais, vai recomendar para mais gente, exato, é mais gente na vizinhança, nosso trabalho ficando cada vez mais bonito, bem bonito. Tem muita barriga, senhor Razão. Mas voltando, lembra que eu falei que a abertura era luxuosa? Não é exagero, pra época ela era mesmo. Mas antes de qualquer coisa, é melhor explicar o que é o stop motion, por que esse nome. Talvez você não saiba e tá tudo bem não saber, a gente tá aqui para isso. Comum no universo das animações, essa técnica consiste em tirar fotos dos objetos em diferentes posições e colocá-las em sequência. Isso cria em nosso cérebro aquela sensação de movimento, daí vem o nome, stop motion ou movimento parado. Em alguns casos, são necessários mais de 24 quadros, ou seja, 24 imagens diferentes para compor apenas 1 segundo de animação. E é daí que vem a função que você tem no seu celular, de gravar em 24, 30 ou até 60 frames por segundo. Quanto mais frames, quanto mais quadros, mais fluida fica a imagem. Só que o aparelho faz isso automaticamente. Fazer isso na mão é insano, dá muito trabalho. Eu já fiz stop motion na época da faculdade, eu fiz uma vez para nunca mais. Falei, isso não é para mim não, porque é um trabalho assim maravilhoso e frustrante ao mesmo tempo, porque é lindo quando você vê que está dando certo e ao mesmo tempo você colocou o objeto um pouquinho mais para frente do que deveria, o movimento já não fica legal. Olha,
Só de lembrar, deu até taquicardia. O registro mais antigo que se tem de stop motion no cinema é de Viagem à Lua, e isso aconteceu em 1902, muito à frente do seu tempo. De lá para cá, é claro que a técnica foi aprimorada, melhorou bastante, e provavelmente você já viu pelo menos um filme que usa stop motion. Só para citar alguns exemplos, a gente tem A Fuga das Galinhas, O Estranho Mundo de Jack, Wallace e Gromit e Coraline. Até Star Wars chegou a utilizar esse recurso. E na faculdade, nessa mesma aula que eu falei, que eu fiz o stop motion e tal, o professor que estava ensinando a técnica mostrou pra gente diversas fotos, porque ele foi até o estúdio. Se eu não me engano, foi na época que estavam gravando A Fuga das Galinhas, ou então logo depois que tinham acabado de gravar. E aprender naquele momento como fizeram tudo aquilo e tal foi impressionante. Eu sou doido por esse universo, você sabe. Como tudo é feito de massinha, as pessoas têm que mexer continuamente em olhos, bocas, braços, expressões faciais, foto por foto, quadro por quadro. É no detalhe do detalhe do detalhe. E como a massinha é frágil, ela vai esfarelando, quebrando. Então eles tinham armários e gavetas cheias só de olhos, cabeças, outras versões dos bonecos inteiros, tudo pronto ali. Até se você reparar bem, todos os personagens usam algo no pescoço para facilitar a troca de cabeças de tempos em tempos, sem ficar um remendo da massinha. É bem interessante, né? Eu acho. E tô falando tudo isso porque esse assunto tem tudo a ver com as vinhetas de Chaves e Chapolin. Os personagens também são feitos de massinha de modelar e seus movimentos nada mais são do que a combinação de várias fotografias, mesmo esquema do Fuga das Galinhas. No fundo há uma maquete da vila que eu suponho que tenha sido feita de outros materiais. E não são tantos quadros por segundo, por isso a imagem não é tão fluida assim e dá para sacar que não tiraram tantas fotos. Isso fica claro por cenas como essa da Chiquinha. E juntando todo o material produzido para Chaves, pelo menos que a gente tem acesso, somam cerca de 2 minutos e 26 segundos, enquanto o de Chapolin conta com 1 minuto e 50. E a cada episódio o pessoal modificava essa vinheta. Eles cortavam, deixavam maior aqui, deixavam menor ali, por isso até vaza o Kiko uma hora que não deveria ter vazado. E ainda assim essas animações são cercadas de mistérios. A gente nem sabe quem produziu esses vídeos. É sério? E olha que a gente tentou encontrar, viu? Nós fomos atrás de várias fontes, buscamos em livros, sites a respeito de stop motion, fomos atrás de informações diretamente lá do México, em trabalhos acadêmicos, para ver se alguém citava alguma coisa. E sabe o que encontramos? Nada. E vai por mim, não adianta olhar o que está escrito nos créditos, que não tem nada. E para ser sincero, existe até uma chance desse material nem ter sido produzido no México. Talvez ele foi produzido nos Estados Unidos, por exemplo. Da revista em quadrinhos, que é tipo uma ficha de créditos. Porém, já adianto que é bem superficial. Como autor das historinhas está Horácio Gomes Bolanhos, irmão do Chespirito e intérprete do Godines. Creditado pelo laboratório está Maurício Valverde e pelo acabamento Camilo Vasques. E nesse caso não está muito claro o que é laboratório ou acabamento. Mas vamos aceitar só por um momento para a gente tentar imaginar que laboratórios são as capturas e acabamento são os requadros, as letras e a finalização do material. Certo. Creditada pela realização, temos a Beatriz Eugênia Fernandes e a produção da revistinha é da Hernandes Medina, que, bom, era só uma editora de revistas em quadrinhos. E essas vinhetas tão complexas, tão bacanas, que guardam tantas histórias, infelizmente ficaram no ar por pouco tempo. Quando chega 1980, elas já são tiradas do ar. Mas ainda assim é bom lembrar que Chaves e Chapolin já tiveram várias aberturas lá no México, no Brasil, em todo canto, e nós fomos atrás de detalhes a respeito de cada uma delas em um dos vídeos mais legais daqueles de pesquisa de dias e dias, horas e horas e horas em cima dos materiais para trazer o melhor conteúdo Chaves maníaco que tem no YouTube. Se você não acredita em mim, é só assistir esse vídeo que está aqui do lado, que eu acho que eu vou conquistar o seu coraçãozinho. Aqui a gente foi atrás de cada detalhe insano. Tenho certeza que você vai adorar e a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora, nesse mesmo canal.